Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar várias das fórmulas mais utilizadas no Excel. E eu vou deixar aí abaixo na descrição uma surpresa que complementa esse vídeo. Então vocês podem baixar gratuitamente, tá bom? Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Por que você está estudando Excel? É para fins profissionais, para você conquistar um emprego, para você subir na carreira? Ou é para fins domésticos mesmo, você quer melhorar as suas habilidades no Excel para gerenciar melhor a sua vida? Então, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu consigo trazer mais conteúdo que seja adequado para você. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente pode somar no Excel de diversas formas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a soma, mas vamos falar aqui de novo as várias possibilidades de soma no Excel. Tá? Então, para a gente começar, uma fórmula a gente sempre começa com o sinal de igual. Então, para a gente somar, a primeira forma que a gente pode fazer é clico na célula que eu desejo, sinal de mais, na próxima célula, sinal de mais de novo, na próxima célula e aperto o Enter. Somou. Outra forma de somar é utilizando a função soma. A gente vem aqui, sinal de igual, digita soma. Posso apertar o Tab, ele já vai colocar o parêntese para mim. Posso vir, clico nesse, coloco o sinal de mais de novo, esse aqui, mais de novo, este daqui, a gente fecha e Enter. Outra forma de fazer essa soma é, de novo, usar a função soma. Agora, ao invés de eu selecionar uma por uma, eu simplesmente seguro e arrasto. Isso significa que eu escolhi um intervalo. Então, ele vai somar de D9 até F9. Então, fecho aqui, Enter de novo. Outra forma da gente somar é, de novo, utilizando soma. Vou selecionar esse daqui. Ao invés de eu colocar o sinal de mais, eu vou colocar o sinal de ponto e vírgula. Depois, vou para a próxima, ponto e vírgula de novo, e para a próxima. E aí, eu fecho. Então, somamos de diversas formas. Outra forma da gente fazer essa soma é ir lá no botão Autossoma. A gente vai na aba Página Inicial, lá no canto superior direito, estamos aqui com o botão Autossoma. Clica nele, ele vai selecionar um intervalo aqui para a gente. Não é um intervalo que eu desejo essa aqui, essa linha, né? Então, eu venho aqui, simplesmente clico, seguro e arrasto, ele selecionou aqui e eu aperto Enter. Agora, digamos que eu queira somar algumas coisas perdidas, né? Que elas não estão no intervalo direto. Então, eu quero fazer uma soma aqui. Eu vou colocar o sinal de igual, digito soma, normal aqui. Aí, digamos que eu queira selecionar esse. Aí, não quero mais somar aqui, quero somar outros aqui dentro. Então, eu vou colocar um ponto e vírgula. Aí, eu posso selecionar onde eu desejo. No caso, eu quero um intervalo. Então, eu quero esse intervalo aqui. Ó. Clico, seguro e arrasto, ponto e vírgula de novo. Posso escolher esses dois aqui, ponto e vírgula de novo. E posso escolher outro que eu queira somar aqui. Tá? Então, eu fiz uma soma bem aleatória e vou dar Enter. Tá bom? Então, aqui você já pode somar de diversas formas. Nós também temos a soma cumulativa, que é bem utilizada, principalmente quando a gente está trabalhando com dinheiro, com uma empresa, fluxo de caixa e tudo mais, o que sobrou de lucro e tal, a gente soma com o que sobrou do dia anterior, não é verdade? Então, vamos ver como que a gente pode fazer essa soma acumulada. Uma forma de fazer isso é simplesmente colocando aqui, a gente começa com sinal de igual, e como não tem para somar com nenhuma outra, eu vou simplesmente repetir essa célula aqui. Então, simplesmente sinal de igual e a célula que eu vou repetir. Ok. Agora, a gente vai pegar e vai fazer a soma. Então, a gente vai colocar o sinal de igual, colocar a célula do lucro acumulado anterior, que é essa daqui, já que não teve outra, e vamos somar com o lucro daquele dia específico. E Enter. Agora, a gente simplesmente segura e arrasta. E ele vai fazendo a conta para a gente. Ó, teve aqui um total de 36.517, a gente simplesmente seleciona tudo isso daqui, ó, e vê se deu a mesma coisa. A gente pode ir lá embaixo, 36.517. Ou seja, funcionou da mesma forma. É bem fácil fazer essa soma acumulativa, tá legal? Lembrando que se você tiver algum lucro de algum outro lugar, algum outro mês e tudo mais, você não vai simplesmente repetir esse lucro aqui. Eu repeti porque eu não tenho de onde pegar para a gente somar mais. Mas se você tiver outros meses, outros dias, outras semanas, você vai fazer exatamente a mesma conta que a gente fez aqui embaixo. Vai pegar esta daqui, o lucro atual,
com o lucro anterior, seja um ano anterior, um mês anterior, o que for, tá bom? Mais uma fórmula muito utilizada é a contagem. Então, aqui a gente vai contar de diversas formas, tá? Então, primeiro, vamos contar quantos produtos a gente tem no estoque em tipos de produtos e não em quantidades de cada um, tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, para isso, a gente vai usar uma função, que é a função de contagem. A gente coloca o sinal de igual, conte, ó, você vê que já aparece vários, conte alguma coisa. A gente vai colocar o numérico mesmo. Então, conte nu, eu só aperto o Tab e ele já coloca para mim o parênteses e tudo mais, tá bom? Agora, eu tenho que colocar onde a gente vai contar. No nosso caso, é esse intervalo aqui, ó. Então, vamos contar de novo, contar a quantidade de valores numéricos que está aparecendo aqui. Ele não vai somar os numéricos. Ele não vai pegar ali e somar 4 mais 30. Não, ele vai contar o 4 como um numérico, o 30 como mais um numérico, e assim sucessivamente. E onde não tem numérico, onde está vazio e tudo mais, ele não vai contar. Então, eu vou fechar aqui e vamos ver quantos numéricos ele encontrou aqui. Ele encontrou 6. Então, vamos ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente está certo. Então, ele não contou fora de estoque, não contou onde está vazio. Legal? Então, aqui você sabe que você tem, digamos, 6 tipos de produtos você tem no estoque. Agora, a quantidade de cada um não é dessa forma. Aí você teria que somar e tal, tá bom? Agora, a gente vai contar onde tem conteúdo. Pode ser numérico ou alfabético, tá bom? Então, de novo, a gente vai com a fórmula igual, conte, sem o e, né? E aí tem ali, ó, valores. É isso que a gente vai utilizar, porque a gente vai contar qualquer valor, seja texto, seja numérico. Aperto o Tab. De novo, vamos com o nosso intervalo lá. Fecho aqui. E ó, ele encontrou 8 valores. Então, a gente já tinha 6 e 2 que são o fora de estoque. Então, deu 8 realmente. Agora, vamos contar o vazio, que é sinal de igual, conte também. E lá embaixo, a gente tem contar vazio. De novo, seleciono o intervalo. E agora, ele encontrou só 2 que estão vazios. Esse daqui, dos sofás e das geladeiras. Então, a gente consegue ter uma dinâmica. Claro que isso a gente pode utilizar para muitas coisas. Aqui eu estou dando um exemplo besta de, por exemplo, um estoque, alguma coisa, e você quer saber quantos produtos estão faltando, né, para você, de repente, pedir, alguma coisa do tipo. Tá legal? Outra fórmula muito utilizada é a média. Então, às vezes, você quer calcular a média de qualquer coisa, das notas, por exemplo, ou dos preços das ações que você comprou. Então, a média a gente utiliza demais, não é verdade? E se você não está utilizando, deveria estar utilizando na sua vida, porque qual a média que você está gastando de tempo nisso? Qual a média de preço que você está pagando naquilo, não é verdade? Então, aqui a gente vai calcular a média para ter uma ideia do fim do ano, quanto que foi, quantas notas tirou e tudo mais, tá? Simplesmente seleciona ali, sinal de igual, como em toda a fórmula. E aqui não tem segredo, função média. Tab ali e a média do quê? Nesse caso, desses 4 trimestres aqui, que é o nosso intervalo. Fecho e deu média 6,5. Simplesmente, se você quiser copiar toda a fórmula lá para baixo, você pode dar 2 cliques ou arrastar. Se eu der 2 cliques, ele vai até onde tem conteúdo. E aí, ele achou a média de tudo. Legal, então a gente achou a média de tudo já, de todas as notas. E lembrando, se você quiser colocar alguma função que você não lembre e tudo mais, você pode vir aqui na aba Fórmulas. Aqui tem algumas opções que você pode escolher, ó, mais funções e tal, aqui vai aparecendo para você. Mas você também pode vir aqui e inserir função e pode digitar aqui em cima alguma. Se você quiser, por exemplo, encontrar a média, ó, você vem, digita a média, pode colocar em ir, e aqui ele achou a função média ou outros tipos de média, média harmônica, média interna, geométrica, enfim, pode ser útil para você também. Então, tem muita função que você pode encontrar aqui que você nem lembra. Legal, nossa próxima fórmula, então, é a C, função C. Então, a gente vai descobrir se a pessoa passou aqui de ano. Então, como que a gente vai fazer isso? Sinal de igual, função C, Tab, seleciona a célula. Então, se essa média for maior ou igual a 7, então
ponto e vírgula. Para entrar com esse então, a gente vai colocar um ponto e vírgula. Então, agora a gente vai colocar texto. Sim, passou, se for maior ou igual a 7. Se não, então, ponto e vírgula de novo. Se não, aspas, não. Lembrando, quando você for colocar texto, entre aspas, tá bom? Não vai aparecer as aspas na célula, mas assim o Excel fica sabendo que você está inserindo texto. Então, fecha aqui. Nesse caso, deu 6,5, já sabemos que é não, mas vamos ver se vai funcionar. Olha aí, deu não. Vou centralizar, né? Só dar uma formatada para ficar bonitinho. Agora, de novo, dou 2 cliques aqui para a gente ir até lá embaixo já com a fórmula. E olha aí, deu um monte de não. Essa sala precisa estudar um pouquinho mais, não é verdade? Mas, enfim, deu um monte de não. Vamos conferir se está certo. Olha aqui. Sim, 7, 7, sim também. Tinha outro sim aqui no 8,5. Sim aqui também, tudo 7. E o resto também não, e onde tem sim, 8,5. Então, funcionou perfeitamente. Ainda utilizando a fórmula C, a gente pode utilizar C dentro de C. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui eu tenho um produto. Quando eu digitar esse produto aqui, eu quero que ele coloque o preço automaticamente aqui para mim. Então, como que vamos fazer isso? Igual se essa célula aqui for igual a esta, ou seja, se aparecer mesa ali para mim, então, ponto e vírgula, mostra esse número aqui para mim. Ponto e vírgula, se não, a gente entra com C de novo, ao invés de fazer o se não. C dentro de C. Aí, se este aqui de novo for igual à cadeira, então, este daqui. Ponto e vírgula de novo, se não, abrimos o C novamente, então já vamos para o nosso terceiro C, 2 Cs dentro de um C, né? Tab. Se este daqui, então, for igual a este daqui, que é o sofá, então, nos mostre esse valor aqui. Se não, fechamos de novo com ponto e vírgula, abrimos mais um C, este daqui de novo for igual a esse daqui, televisão, então, mostre 1.200. E aí, a gente fecha. Quantos eu tenho que fechar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, fechei todos. E aperto Enter. Legal, apareceu falso aqui porque não tem nada digitado. Eu poderia ter colocado uma opção aqui, se não tiver nada digitado, apareça 0 ou qualquer coisa. Por exemplo, venho ali no final e coloco aspas e aspas. E ok, como eu coloquei aspas e aspas, ele entende que não coloca conteúdo nenhum se não tiver nenhuma informação ali. Então, vamos aqui digitar mesa. Ele mostra 287. Vamos digitar cadeira. Ele mostra 99. Sofá. Ele mostra 899. Televisão. Ele mostra 1.200. Então, está funcionando perfeitamente. Agora, vamos segurar e arrastar aqui. Ó. Vamos ver se vai funcionar? Vou digitar aqui sofá. Vou digitar cadeira. Olha aí, deu erro aqui, certo? Então, vamos entender por que deu erro. Vou até abrir a fórmula aqui para vocês entenderem. F2 para a gente abrir a fórmula. Olha aqui, quando eu arrastei para baixo, ele arrastou todos os valores. Repare aqui abaixo também ó, que ele até pegou algo que eu não tinha selecionado. Então, temos uma célula vazia, uma linha vazia sendo pega, sendo utilizada. Simplesmente porque quando eu arrasto isso aqui, sem eu fixar as células, ele vai arrastar junto os valores, né? As células que estavam abaixo, ele vai arrastando cada vez mais para baixo. Então, a gente tem que fixar. Vou limpar isso daqui, ó. Vou limpar. E agora a gente vai fixar. Vou apertar o F2. O que eu quero fixar? Simplesmente todas que estiverem nesta tabela aqui. Então, como a gente vai fixar? D12 a gente vai fixar? Não, porque eu quero que quando arraste aqui, arraste esse daqui para baixo também. Então, C4 a gente vai fixar? Vai. Então, coloco o cursor ali, aperta F4. D4 a gente vai fixar? Vai fixar também. Ah, D12 a gente vai? Não, já falei que não é não. Então, C5 vai fixar? Vai. D5 vai fixar? Vai também. D12? Não. C6? Sim. D6? Sim.
Então, eu só estou colocando o cursor ali e apertando F4, tá? Então, D12 de novo, não. C7, sim. E D7, sim. Então, fixamos todas que são relacionadas com esta tabelinha aqui. E não vamos fixar nenhuma que esteja relacionada com essa célula aqui, porque a gente quer que ela desça sim. Então, aperto Enter. Agora, vamos tentar de novo. Arrastei, vou até logo lá na de baixo e vou digitar televisão. Olha aí, funcionou. Então, vamos tentar de novo. Sofá, funcionou também. Cadeira, funcionou. E mesa também funcionou. Então, funcionou perfeitamente. Não estou dizendo que para esse cenário aqui, a melhor fórmula, a melhor função é essa C dentro de C dentro de C. Não, daria para a gente fazer de outra forma. Eu até já mostrei aqui também no canal. Dá para fazer, por exemplo, com PROC-V, tá? Que é procura na vertical. Então, é uma opção também. Mas é isso. Então, dá para a gente utilizar C dentro de C várias e várias vezes. Tá legal? Então, agora, vamos contar C. Se tiver isso, eu quero contar. Se não tiver, não vou contar. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu quero contar a quantidade de sim. Então, a gente vai utilizar a função conta C. Então, igual conta C, já está aparecendo ali para mim, conta C, aperto o Tab, e aí eu vou marcar o intervalo primeiro, né? Então, eu quero que o intervalo seja esse daqui, vai contar tudo o que tem aqui, ponto e vírgula. O que eu quero contar? Bom, eu quero contar o sim. Então, diga para mim a quantidade de sim que apareceu aqui nessa tabela. Eu posso simplesmente digitar o critério que eu desejo, no caso, sim ou não, ou selecionar a célula que estiver com aquela informação, com aquele valor. No caso, eu vou selecionar aqui, ó. Então, está com a informação de sim. E vou fechar. E aperto Enter. Então, ele mostrou para mim que apenas 6 pessoas, 6 alunos de 20 passaram. Essa sala realmente precisa estudar um pouquinho mais. E aí, temos o não também. A gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Eu posso simplesmente copiar e colar aqui. E olha que interessante. Como eu não fixei nada, ele já colocou para mim, ó, ele já fez a leitura. Vou até abrir a célula. Ele já leu, que é o H29 que ele tem que contar. Ó. Vou até fechar aqui com ESC. Repare aqui que o não está no H29. Como eu não fixei, aqui estava no H27, eu não fixei, ele fez a leitura que deveria descer também. Então, ele desceu até o H29. E aí, ele leu. Mas veio um problema. Repare que ele contou 12, mas a gente tem 20. Então, está faltando aí alguma coisa, certo? E o que aconteceu? Olha, eu vou apertar o F2 aqui e a gente vai reparar que, como eu não fixei o intervalo, ele desceu o intervalo também quando eu desci, e aí deu erro. Então, se eu quiser, ó, eu vou colocar aqui onde está o intervalo e vou selecionar o intervalo corretamente. Vou apagar o outro, né? E agora, eu posso fixar se eu quiser. Ó, vou apertar F4. Vou apertar também na primeira célula F4. Então, eu fixei o intervalo inteiro. Agora, ele deu 14, certo? Então, eu vou copiar este daqui e jogo no de cima. E olha aí, ele ficou 6 corretamente porque o intervalo estava certo. Legal? Então, é sempre importante você fixar aquilo que não pode se mexer de jeito nenhum. No caso, é esse intervalo aqui. Ele não poderia se mexer. E se mexeu e deu erro. Então, agora consertamos e deu 14 nãos. Legal? Outra função, outra fórmula muito utilizada é o PROC-V, que eu já falei que temos aí no canal uma aula só de PROC-V e PROC-H e tal. E você pode utilizar para pesquisar certas informações, que foi o que a gente utilizou um pouco ali no C e tal, que poderia funcionar melhor com o PROC-V, por exemplo. Então, vamos ver como que a gente faz esse PROC-V. Sinal de igual aqui, PROC-V, que em inglês é o VLOOKUP, bem famoso também. Ó, PROC-V está lá embaixo, vou lá e aperto Tab. Eu desci com a seta do teclado mesmo, tá? Então, você pode andar por aqui com a seta do teclado. E vou e aperto Tab. Ok, aí ele diz assim, qual é o valor procurado? O valor que a gente quer é Juliana. Quero que ele procure pela Juliana dentro daquela tabela ali para mim. Legal, ponto e vírgula. Ah, e qual é a matriz da tabela? A matriz da tabela é esta daqui, ó. Tabelinha bonitinha ali. Legal?
Então, ponto e vírgula de novo. Qual é o número da coluna? Ah, eu quero que ela me traga as vendas da Juliana, né? Ou de quem for, que está na coluna 3. Então, eu vou digitar 3. Ah, legal, ponto e vírgula, né? Ah, eu quero que seja correspondência exata ou uma correspondência aproximada. No caso, eu quero uma coisa exata, porque eu preciso exatamente das vendas dela, né? E não ter uma noção, e simplesmente o número corretinho. Nesse caso, eu posso tanto digitar 1 ou 0, ou escrever ali o verdadeiro ou falso. Eu vou no falso e vou apertar Tab. E ó, ele colocou Tab, mas se eu quiser, eu posso colocar 0. E fecho. E aperto Enter. E olha aqui, ele me trouxe que a Juliana fez 7.500 em vendas. Então, está certinho. Agora, se eu arrastar, vai dar aquele problema porque eu não fixei a tabela, o intervalo. Então, a gente tem que fixar aqui o intervalo. Ó. Vou fixar a B2, então F4 nela, e a D8, F4 nela. O resto vai ficar porque a única célula aqui é a G3, que vai, quando eu descer, eu quero que desça também para achar a Renata, o Marcos, o João e tudo mais. O resto não precisa fixar. Aperto Enter e dou 2 cliques aqui. E olha aí, ele achou a Renata, que deu 2.400, certinho. Achou o Marcos, que deu 17.000. Cadê o Marcos? Olha o Marcos aqui, 17.000. E no João, ele colocou ND, porque ele simplesmente não encontrou João. E está correto. Tá bom? A outra fórmula é o PROC-H, que vai fazer o oposto do PROC-V. O PROC-V procura na vertical, o PROC-H procura na horizontal. Então, vamos ver aqui, mesma coisa do outro. Então, aqui o que a gente vai fazer? Igual de novo, PROC-H. Valor procurado, vamos procurar março. Ah, ponto e vírgula, qual é a tabela? A gente seleciona ela aqui. Ponto e vírgula de novo. Qual é o número, né? Achou março aqui? Qual é a linha que tal que a gente deseja? Ah, é a linha 1, 2, 3, 4. É a linha 4. Então, eu vou colocar 4. De novo, ponto e vírgula. E, de novo, é falso, então é 0. E fecho. Ele achou? Vamos ver. 50, sofá. Em março, foram 50. Legal. Então, o que eu posso fazer aqui? Arrasto para cá. E ele já procurou julho. Ó. Então, ele já achou que deu julho, 34 sofás. Então, como eu não fixei aqui essa célula, ele arrastou de março, ele já procurou a outra que estava dizendo que era julho. Então, ele achou corretamente. Tá bom? Então, é a mesmíssima coisa do PROC-V, só que você está fazendo isso na horizontal. Outra fórmula muito interessante, também bastante utilizada, que ajuda muito, é o concatenar. O que esse concatenar faz? A gente vai juntar, né? O nominho, concatenar. Mas, enfim, é juntar. A gente vai colocar aqui o sinal de igual, concatenar, e a gente vai juntar o quê? Esse Ronaldo, ponto e vírgula, com esse Mendes aqui. E a gente fecha. Olha aí, ele colocou tudo junto, Ronaldo Mendes, porque eu não disse que tinha mais alguma coisa. Então, vamos tentar aqui no de baixo colocar um espaço. De novo, concatenar, seleciono o que eu desejo, ponto e vírgula. Como eu quero um espaço, o que eu vou colocar? Aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, Silva, e fecho. Olha aí, agora veio sim um espaço. Então, ele juntou para mim. E se eu arrastar, por exemplo, aqui, ó, ele faz a mesma coisa com todos e facilita muito a minha vida, não é verdade? Então, ao invés de eu ficar digitando um a um, pegando aqui bonitinho e depois digitando o outro, ele já junta tudo e coloca aqui no meio o que eu quiser. Então, olha aqui, se eu coloco, por exemplo, este daqui, ao invés de eu deixar aqui o espaço, se eu quiser colocar uma vírgula, pode ser uma vírgula e um espaço, por exemplo, mas eu vou deixar só uma vírgula, vai. Ó, coloquei a vírgula aqui no meio. Mas se eu quiser agora que seja, por exemplo, uma vírgula e um espaço, vírgula e espaço já está. E olha aí, coloquei a vírgula e o espaço, porque às vezes a gente utiliza como sobrenome. Quer ver? Vou apagar este daqui, vou colocar o concatenar, e às vezes a gente começa colocando o sobrenome. Sobrenome, ponto e vírgula, abro aspas, coloco a vírgula e um espaço, fecho aspas, ponto e vírgula, e aí vou lá no nome, no primeiro nome, e fecho.
Então, nesse caso, ficou Mendes, vírgula, Marcos, né? Porque às vezes a gente encontra muitas vezes isso, começando pelo sobrenome. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as fórmulas, as funções de hoje. Até perdi as contas de quantas foram, mas tem bastante função, bastante fórmula aí para você utilizar no seu dia a dia. Lembrando que na descrição está aí um bônus para você baixar para complementar esta aula. Tá legal? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!